Olá, amigos e amigas da Escola Sempre Viva! Estamos começando aqui mais um programa da Rádio Sempre Viva. E como vocês já sabem, este é um espaço onde a gente traz mais detalhes sobre os assuntos que estão acontecendo na escola, conversando com as pessoas da equipe que coordenam as atividades e também os professores que explicam tudinho aqui pra gente. E você já deu uma passadinha nas nossas redes sociais? Nós estamos no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube. É só procurar por Escola Sempre Viva. Se inscreva nos nossos canais para ficar por dentro das produções da escola. Lembrando que você também pode encontrar mais informações no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. E neste mês de maio acontece na escola a Feira do Conhecimento. É um momento muito importante para as crianças porque elas se dedicam no desenvolvimento de seus trabalhos, que são apresentados aos visitantes. Essa apresentação acontece no próximo dia 18, nessa sexta-feira. Esse trabalho, desenvolvido por todas as turmas da escola, desde o maternal até o 5º ano, sob a coordenação das professoras, acontece de uma maneira bem tranquila, com a participação e construção coletiva do conhecimento. O tema geral da Feira do Conhecimento segue na mesma linha do tema gerador do ano, que é a cooperação. E neste programa, conversamos com as professoras da escola que vão nos contar como foi a escolha dos temas de suas turmas e como estão sendo desenvolvidos os trabalhos. E a gente começa conversando com a professora Lorena, do 2º ano da manhã. Nós trabalhamos um tema do Quem Sou Eu com as crianças, né? Trazendo todo um histórico deles, de nascimento, características deles, que eles desenvolveram a partir da criação que receberam, né? Da família, da influência familiar. E aí nós acolhemos esse tema e resolvemos associá-lo a uma árvore. De que forma? Trazendo toda essa bagagem, toda essa força que a gente traz da nossa família, associando a raiz dessa árvore. Então, esses valores que a gente recebe da nossa família, que ficam enraizados em nós, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, né, pela vida. Então, a gente está focando na raiz. Essa raiz, ela cresce, né, e aí desenvolve uma árvore, onde no tronco dela, ela concentra uma seiva. E essa seiva a gente está associando aos sentimentos. Os sentimentos que nós vamos aprendendo a desenvolver com a nossa família. E nesse trabalho a gente procura acolher as coisas que não são boas e as coisas que são boas, porque tudo isso forma parte, né, do ser humano, a gente acredita nisso. E daí a gente vai para a copa dessa árvore, observando essa generosidade no sentido da doação, né? A copa ela é formada de folhas, flores e frutos. E esse movimento da natureza, ele é um movimento de doação para a vida. Então, lá nas copas, a gente encontra toda essa força da ancestralidade. Porque a gente está trazendo para as crianças que, se nós estamos hoje aqui na escola, estudando, aprendendo, desenvolvendo, é graças a essa força de um ancestral que lutou muitas vezes, né, com dificuldades para poder chegar até hoje onde nós estamos. E como é que as crianças estão fazendo os trabalhos? Como é que foi a recepção delas com esse tema? Como é que está sendo o desenvolvimento disso aí? A gente trouxe uma grande raiz, fomos buscá-la próxima a uma mata. Trouxemos essa raiz como um objeto disparador, né, para que as crianças pudessem tocá-la, cheirá-la, observá-la. E juntamente com a professora, houve uma música também que traz o tema da floresta, o tema dessa raiz, dessa seiva. E escutando a música e observando essa raiz, as crianças trouxeram algumas perguntas, ou melhor, uma chuva de perguntas, né? E com essas perguntas a gente pôde refletir. Eu procurei também trazer algumas perguntas que provocassem essa relação
do nosso aprendizado, dos nossos pés, né? Que foi até um exercício bem bacana que nós fizemos com os pés, que o pé é a nossa planta base, né? Como se fosse a nossa raiz, é através dele que a gente caminha, que a gente se equilibra também na vida. E a gente, através de alguns exercícios da yoga, eles puderam experimentar se eles tinham equilíbrio em um pé mais que o outro, associando os nossos pés a essa raiz que equilibra. E aí algumas perguntas que foram feitas por mim, aí então estimularam eles a relacionar essa raiz, né, simbólica, né, desses valores aos nossos pés, né, aos nossos sentimentos também. E elas estão bem entusiasmadas para a apresentação no dia da Feira do Conhecimento? Estão bem entusiasmadas, sim. A gente teve a visita aqui de uma pessoa conhecedora da floresta, né, que trouxe também informações sobre a samaúma, que é uma grande árvore na floresta amazônica, a maior árvore, onde ela tem alguns mistérios, que ela concentra água, então ela traz muito dessa força da natureza, né, e as crianças, nós, quando somos gerados na barriga da mãe, junto com uma água, né, que tem toda essa relação com a vida. E a samaúma, por ser uma grande árvore, ela também simboliza essa grande mãe, né, que nós temos. E as crianças assim fizeram muitas perguntas, assistimos vídeo, estamos fazendo várias produções das nossas raízes, fizemos a constituição da nossa árvore genealógica. Então, assim, pinturas, e eu estou sentindo que a turma está bem envolvida com o tema. E agora nós vamos conversar com a professora Giovana, que vai nos contar como estão sendo desenvolvidos os trabalhos na turma do terceiro ano da manhã. Dentro do conteúdo anual, que era o assunto relacionado ao corpo humano, né, em relação aos ossos, músculos, órgãos internos, a gente vivenciou bastante esse conteúdo, trabalhando quais eram as suas funções, né, com a relação dele, com a cooperação com o corpo. E aí, dentro desse estudo todo relacionado ao corpo humano, em uma roda de conversa com os alunos, a gente começou a partilhar como é que a gente poderia estar cooperando com esse corpo, né? Quais são as suas necessidades, quais eram as possibilidades que a gente poderia fazer para ter um corpo mais saudável e melhor. E aí, dentro dessa conversa, eles acharam que a feira deveria mostrar um pouco sobre o funcionamento do corpo humano, e aí como os pais poderiam estar cooperando com o corpo. E dentro de várias possibilidades, eles elencaram 4 que eles acharam as principais, que seria os hábitos de saúde e higiene, alimentação saudável, a prática de atividade física e vivências naturais, que eles elencaram que as pessoas precisam estar livres no meio natural, indo à praia, fazendo trilhas. Foi uma das coisas que eles colocaram que é importante para se manter um corpo saudável e uma forma de cooperar com o corpo. Então, juntando todo esse conteúdo, a gente vem trabalhando. Alguns alunos vão falar um pouco sobre os ossos, sobre os músculos, sobre a função de alguns órgãos principais que comandam o nosso corpo. Cada um vai falar um pouco sobre a parte da cooperação com o corpo e no final eles vão convidar os pais para uma vivência prática, para que os pais possam se movimentar, porque eles mesmos se posicionam que muitos pais, por não ter tempo, não cuidam do corpo e não se movimentam e não praticam atividade física. Então eles quiseram colocar os pais para vivenciar uma parte prática. Como que foi a escolha desses 4 elementos ali que você falou? A gente teve uma aula de tecnologia, onde cada aluno trouxe um computador, tablet para a escola, e aí a gente foi estudando um pouco sobre o corpo humano, e aí a gente colocou sobre qualidade de vida, o tema qualidade de vida na internet, e aí eles foram lendo e trazendo várias coisas que se posicionavam em relação a esse tema. E aí quando eles colocaram qualidade de vida, apareceu muita coisa sobre o cuidado com o corpo. E aí, de vários elementos que eles foram trazendo, a gente foi elencando no quadro todos os nomes que eles trouxeram. E aí, de todos que apareceram em uma votação, eles elencaram que os 4 principais seriam esses. E como é que está a expectativa deles para a apresentação na Feira do Conhecimento? A turma está super empenhada, assim, ontem mesmo foi a parte deles escreverem a fala deles, o que eles iriam falar. Estão trazendo objetos de casa sobre higiene pessoal, sobre a vivência natural, guarda-sol, cadeira,
vários elementos que eles acham que vão estimular os pais a estarem praticando mais. Então, assim, está sendo uma participação muito ativa dos alunos e está um processo bem bacana e eu acho que a apresentação vai ser muito interessante. Agora a gente vai conversar com a professora Rosália, que está trabalhando com as turmas do 4º ano, da manhã e da tarde. Rosália, como é que foi a escolha do tema e como é que está sendo o desenvolvimento das atividades? O tema foi escolhido dentro do conteúdo anual do 4º ano, que é a Paraíba. Eles passam o ano inteiro vendo esse conteúdo, abordado de várias formas. E esse ano a gente abordou o tema a partir de 3 cidades, né? João Pessoa, que é a cidade que a gente mora, Sousa, que é uma cidade que aparece no projeto de leitura deles, desse trimestre, e Ingá, que foi a cidade que eles visitaram, foi onde a gente fez a vivência prática. A gente começou a produzir desde do começo do trimestre, foi produzindo atividades a partir de leitura de texto, de imagens, vídeos, músicas. Depois que a gente fez a visita para Ingá, foi que a gente começou as produções de arte. E aí, quem vier visitar a feira vai poder entrar em contato desde o Vale dos Dinossauros de Sousa até as praias do litoral de João Pessoa. A gente vai fazer essa ponte, as crianças vão conseguir fazer essa ponte dentro da Feira do Conhecimento. A gente está trabalhando nesse sentido esse ano. Que tipo de arte que eles estão fazendo? Eles reproduziram a Pedra de Ingá em argila, em miniatura, as inscrições que eles viram lá na pedra. Eles fizeram reproduções da Praia de João Pessoa, reproduções que remetem à Campina Grande, à cultura junina. Produziram os dinossauros de Sousa e mais alguns aspectos característicos da região Nordeste e da Paraíba, principalmente. Tem algumas cidades paraibanas que têm umas características bem marcantes. A gente focou nisso aí porque para crianças é mais concreto. Quando é concreto é melhor para eles. E como é que está sendo a recepção deles com esse tema, com esses trabalhos? Eles estão adorando, porque como eles já estavam dentro do conteúdo, para eles é mais fácil entrar em contato. E depois que eles fizeram a vivência em Ingá, eles ficaram encantados. Eles queriam conhecer todas as cidades da Paraíba, queriam que a gente fosse em todas. Como a gente não pode, né, não é possível, gostaríamos, mas não é possível, eles estão encantados assim, com o tema. Já tiveram 1000 ideias para apresentar na feira. Todo dia eles trazem uma ideia nova, uma coisa nova para inserir na feira. A expectativa deles tá grande para a apresentação. Tá grande e eles estão muito envolvidos. Então, eu acredito que o resultado vai ser bem legal, porque eles estão bem dentro do processo mesmo, bem participantes, bem ativos nessa feira. Vai ser bem legal. Agora a gente vai conversar com a professora Fernanda, que é da turma do 5º ano. Vai falar como é que está sendo o trabalho, como é que foi a escolha desse tema, Fernanda? A escolha do tema partiu deles mesmos, de algumas crianças falarem que estavam sofrendo bullying. E eles tinham muitas dúvidas, realmente, do que era o bullying, né? O que é o bullying realmente, como acontece o bullying. E, às vezes, acontecia algo que não era levado para o bullying, né? Levado para essa ação do bullying. E a gente começou daí, esse processo. Não, tia Fernanda, eu estou sofrendo bullying. Uma criança não quer brincar comigo. Por que ela não quer brincar com você? Então, eu comecei a explicar para eles, mostrar para eles o que era realmente o bullying. E daí, em uma conversa, surgiu a ideia da gente, dentro da feira, construir passo a passo como prevenir o bullying. E o que é o bullying. E a gente começou a fazer através de dinâmicas, de vivências, eles vivenciarem com textos, com vídeos, nas próprias vivências deles, eles trazendo. E tudo isso a gente começou através das hipóteses. O que é bullying? Então, cada um foi falando o que era bullying e dali a gente começou a pesquisar realmente, cada um fazendo sua pesquisa. E dentro desse contexto, né, dentro dessa didática, a gente começou a pesquisar o que acontece dentro das escolas e que é chamado de bullying. E como prevenir. Como prevenir? Aí daí surgiu as dinâmicas, as vivências. E é isso. Dá um exemplo para nós dessas dinâmicas.
A dinâmica foi muito interessante, isso aconteceu essa semana. A gente mais ou menos concluiu o nosso trabalho, e essa vivência aconteceu o seguinte: as hipóteses do que eles iam colocando. Bullying é agredir, bullying é cuspir, bullying é zombar, bullying é excluir, bullying é tirar material dos colegas. Então, como foi essa vivência? Eu coloquei essas palavras numa caixinha, fechadinha, essas palavras, eles não sabiam que eram essas palavras, e eles tiraram essas palavras ainda dobradinha e colocaram nas costas de qualquer pessoa, de qualquer criança que estava ali, no caso, a turma deles. Então, ele não sabia que aquela palavra que ele tirou tinha sido cuspir. Então, ele colocou fechadinho, dobradinho nas costas da criança. E a gente também está trabalhando com músicas. Então, tem uma música que a música que a gente está trabalhando é A Começar em Mim. Então, tudo começa por mim. E a gente com aquele papel colado nas costas, escutando a música. E quando a música terminou o tempo da música, cada um ia tirar o papel das costas, colocar na frente o papel e ficar em círculo, e cada um ia falar daquela palavra que eles tinham recebido, que tinha sido colado nas costas. Então, eles iam explicar aquela palavra, o significado daquela palavra, qual foi a sensação que ele teve de ter recebido aquela palavra. Então, eram palavras como ridicularizar também. Tinham várias palavras. Então, eles, dentro dessa palavra, que vai ser a palavra que eles vão construir um colar. Esse colar é a nossa logomarca. Ele vai colocar aquela palavra no colar. Aquela palavra ela é a logomarca do bullying. Porque o bullying surgiu em outro país, nos Estados Unidos, e a gente também contou a história do bullying, como surgiu o bullying, também houve isso, esse processo, esse passo a passo. Na construção do colar, eles vão segurar essa palavra e eles vão explicar com essa palavra que vai estar cortada, uma linha inclinada, que a gente não deve agir, ter essa ação dessa palavra. Então, a apresentação deles é nesse sentido, explicar para o público-alvo, que vai ser os visitantes no stand, o que é o bullying e por que não devemos praticar. Então, esse colar vai estar o significado, porque vai ter alguém perguntando, porque ele vai estar no pescoço dele, esse colar, e vai perguntar e ele vai explicar. Como também tem a construção de um dado, como a gente vem com esse processo do tema gerador da escola, que é o dado da paz, né? Trazer a paz, que casa bem direitinho com o bullying, faz essa junção. A gente quer paz, né? E também tem um tema gerador que é a cooperação. Então, a gente precisa cooperar. Então, eu sempre costumo dizer a eles que nada acontece por acaso e tudo é uma sequência lógica. Então, se a gente está trabalhando cooperação, então a gente tem que saber cooperar a partir da gente, com o outro e com todos, né, do planeta. E está sendo assim, o nosso trabalho, uma sequência lógica, mostrando para eles, até porque é o último ano deles na escola, eles vão para outras instituições e eles vão saber mais ou menos como agir, ou ajudando, ou sofrendo algum tipo de bullying, e eles saberem que nem tudo é bullying, e saber na hora de se defender quando eles estiverem sendo afetados. Agora a gente vai conversar com a professora Valéria, que está trabalhando com o primeiro ano da tarde, a história da escrita. Valéria, como é que foi a escolha desse tema com a sua turma? Então, Leandro, aconteceu naturalmente. As crianças chegaram esse ano, no primeiro ano, sabendo que iam ler e escrever. Então, informaram para ele que esse ano era o ano da leitura, né? Então, nesse processo de alfabetização e letramento que as crianças estão, eu senti que eles estavam com muita vontade de ler rápido, queriam ler logo. E aí eu pensei na Feira do Conhecimento, por que não falar um pouco da história da escrita para eles, já que eles têm tanta curiosidade, né, da leitura, como que procede, né, por que as pessoas começaram a ler, para quê. Eles começaram também a perguntar, assim, a necessidade, né, da leitura. E aí, com a apresentação de histórias, eu comecei a contar, fazendo um teatro e alguma história, trazendo algum jogo, alguma dinâmica, que fizesse ele entrar nesse universo da escrita e contando desde
antes de Cristo, da história mesmo, assim, dos homens das cavernas, né? Colocando para eles aprender a fazer um trabalho antigo, né, para experimentar isso na prática, como escrever em pedra, desenhar com os símbolos, né? Então, as crianças ficaram bem motivadas e continuam, né, fazendo esse trabalho que é para expor na apresentação da Feira do Conhecimento, né, onde as famílias irão visitar e ver a produção desses trabalhos. E está sendo bem proveitoso assim para eles. Eu estou sentindo bastante empenho que eles estão desenvolvendo, porque conta a história, eles vivem esse momento, né, da história também, e eles estão no processo, né, de leitura e escrita. Então, eu estou percebendo que a leitura ela está vindo até mais, tá iluminando, assim, está dando uma clareza sobre a leitura. Tem crianças que já começou a ler até mais rápido, assim, esses dias. E aí eu tenho tido surpresas assim com esse resultado do projeto, porque além deles fazerem artisticamente, né, o trabalho mesmo que envolve as artes, né, com os professores, a gente vai interdisciplinando, então a gente inserindo as disciplinas mais voltada para esse projeto, né, de leitura e escrita, eles percebem que a importância do que é o escrever e faz essa analogia assim do significado, né, do que se escreve ao que se fala, ao que se lê, que existem histórias, e estão bem curiosos assim nas diversas histórias que existem, né? A partir dessa ideia do que eles estão trabalhando, né, ver a história, saber como é que ela foi processada, né, e por quê, e até hoje as pessoas escrevem, ter várias etapas da escrita, né, várias histórias de vários lugares do mundo, então perceber vários tipos de escrita, tá fazendo isso ser algo assim bem descoberta mesmo assim. Agora a gente vai conversar com a professora Giovana Lima, que é da turma do Maternal 2 da manhã. Giovana, como é que está sendo o trabalho com as crianças da turma? Como é que foi a escolha do tema? Como é que está sendo essa preparação aí para a Feira do Conhecimento? Vamos lá. A Feira do Conhecimento, ela vai tratar dos 5 sentidos. E aí, cada sala, vivenciando com as crianças, pôde perceber qual desses sentidos a turma trazia mais necessidade, né? Traziam mais informações. E a nossa turma do Maternal 2 manhã ficou com o paladar, que era o sentido que mais chamava a atenção das crianças do Maternal 2. E dentro desse tema do paladar, a gente vivencia, curte experiências, momentos com as crianças dentro dessa ideia do paladar. Então, assim, essa semana a gente vem construindo com elas atividades, vivências, nesse sentido. Então, a gente trabalhou receitas, salada de fruta, tudo construído pelas crianças. Tem sido uma ótima experiência. Como é que está sendo a receptividade delas com essas experiências? Como é que elas estão vivenciando isso aí? Primeiro que foi uma necessidade trazida por elas. Então, quando é trazido por elas, isso chama muita atenção. Então, elas que têm as ideias. O que a gente pode fazer com as frutas? Então, eles trazem muitas coisas. E eles têm, assim, vivenciado com muita emoção e muita felicidade. Tanto que algumas coisas que a gente fez na escola perpassaram os muros da escola, porque eles sentiram a necessidade de levar até em casa, de sair da escola, assim, o que eles estavam vivenciando. E como foi isso aí? Bem, foi bem mágico, assim, por exemplo, ontem a gente fez uma salada e a gente queria comer no lanche, mas eles ficaram tão felizes que eles tinham conseguido fazer uma salada, eles que cortaram, eles que escolheram as frutas, quais sabores combinavam, quais eram os sabores mais azedinhos, quais eram os mais docinhos. Então, eles construíram, e quando a gente comeu no lanche, eles queriam levar para casa com os pais. E aí a gente pegou um copinho, papel e a gente levou para casa. Eles conseguiram levar para casa e hoje eles contaram como foi isso. E os pais adoraram, né? E como é que está a expectativa para o dia da apresentação da Feira do Conhecimento? Eles estão ansiosos, porque eles querem dividir com outras pessoas, porque as experiências estão entre eles, né? As descobertas de sabores, das brincadeiras, e eles querem que chegue logo o dia da feira, que é para poder montar a barraquinha e poder apresentar para os pais os sucos, as frutas, os sabores, para todo mundo. Agora nós vamos conversar com a professora Giovana Leite, do Jardim 2 da manhã, que vai contar como é que foi a escolha do tema com a sua turma e como é que estão sendo desenvolvidas as atividades com as crianças. Como toda educação infantil resolveu trabalhar em cima dos 5 sentidos, eu levei para a sala
né, quais eram os sentidos, e aí eles ficaram curiosos para trabalhar com a visão. Porque como eles estão nessa idade, né, dos 5 anos, 6 anos, então a curiosidade deles em questão do mundo vem a partir do visual. Então, através disso tudo, eles verem as coisas e perguntam: tia, por que isso? Tia, por que essa cor? Tia, como é construído isso? Então, foi a partir desse ponto que a gente começou a focar mais nesse trabalho da visão e começamos a trazer elementos em relação a isso, como o binóculo, a lupa, lunetas, e fazer a construção de materiais com eles em relação a esses materiais que foram trazidos para a escola. Tanto a professora trouxe alguns materiais de casa, como foi pedido também para algumas crianças que eles começaram: tia, eu tenho esse material, tia, eu tenho um binóculo em casa. Então, foi pedir para essas crianças trazerem esse material de casa, óculos, tudo com relação à visão. Um exemplo dessas dinâmicas que vocês fizeram em sala de aula, como é que as crianças interagiram? Foi bem interessante que a gente trabalhou também com foco em obras de artes e escolhemos a obra de arte de Giuseppe Arcimboldi. Como ele traz um elemento em suas artes dos elementos da natureza, então foi bem interessante. Ele, além de trazer os elementos da natureza, ele foca também nas estações do ano. Então eu levei um livrinho para a sala, onde eles tiveram a opção de escolher qual da tela eles queriam trabalhar. E eles escolheram um que trazia todos os elementos: flores, folhas, frutos, cereais. Então a gente fez uma pesquisa, foi bem interessante, que a gente fez uma pesquisa na cozinha, pela escola. Eles saíram colhendo esses elementos, levando para a sala e tentaram montar, fazer uma releitura da obra de arte de Giuseppe. E como é que está a expectativa para o dia da apresentação na Feira do Conhecimento? Eles estão bem ansiosos, porque tudo que está sendo construído eles já estão querendo levar para casa. Então a gente fica assim: não, agora não, só depois da feira vocês levam. Como agora, recente, a gente construiu um binóculo com eles. Então eles: tia, a gente já pode levar, tia, a gente já pode levar. Não, tenham calma, depois da feira vocês já vão levar todos os materiais. E agora a gente vai conversar com a professora Rita, que está trabalhando com a turma do Maternal 1 da tarde. Então, como é que foi a escolha do tema, né, que da educação infantil vocês estão trabalhando o tato, né? Bom, a escolha partiu da necessidade que a criança de 2 anos, que é a criança que é do Maternal 1, ela explora o mundo pelo tato, pelas mãos. Então, desde bebezinha, ela já começa a encontrar as mãos colocando na boca, encontrando os pezinhos. Então, o tato é mais próximo da criança de 2 anos para a gente explorar. E é pelo tato também que ela começa a explorar o mundo. Então, nós escolhemos o tato para oportunizar as crianças a experimentarem o mundo de outras formas, aguçando o tato através do macio, do liso, explorando texturas ásperas. Então, a gente está pesquisando pela escola e mostrando para a criança também outros tipos de materiais que não é comum no convívio dela. Então, ela encontra o macio, encontra a textura áspera das árvores, encontra o liso da mesa que ela trabalha, do chão que ela pisa, nos brinquedos que ela manuseia na sala, pela escola. Então, ela está explorando o tato de várias maneiras. E como é que as crianças estão interagindo com essa proposta? Elas interagem através da ludicidade. A gente sempre traz o material para elas explorarem primeiro só o material em si. Então, se a gente mostra o algodão para ela, primeiro ela vai experimentar sozinha com o algodão, depois a gente introduz a ludicidade com músicas, com brincadeiras, cantadas, na sensibilização com o colega, fazer o carinho no amigo, sentir esse material de várias maneiras, ele molhado, seco. E a apresentação para o dia da Feira do Conhecimento? Então, para o Dia da Feira do Conhecimento, a gente está produzindo várias coisas. Estamos produzindo painéis sensoriais com eles. Cada material que eles estão manuseando, a gente está colando, produzindo um painel. Que ele vai sentir com as mãos, vai ter o cantinho que eles vão sentir com as mãos e vai ter outros cantos que ele vai sentir com os pés. Como também vai ter lugares que eles vão poder sentir com outras partes do corpo. Vai conversar com a professora Simone, da turma do Jardim 1 da tarde. Vai falar pra gente: Simone, como é que foi a escolha do tema
por a Feira do Conhecimento. Como é que está sendo o desenvolvimento das atividades com as crianças? As crianças começaram a observar as árvores e as plantas da escola e começaram a perguntar o que era aquela árvore, o que era aquela planta. E daí a gente começou a investigar um pouco sobre essas frutas e plantas da escola. E a gente fez uma vivência dos 5 sentidos. E aí, aproveitando essa Feira do Conhecimento, unimos esse conteúdo, que faz parte da matriz curricular da Educação Infantil, os 5 sentidos, com o tema focalizando o olfato, onde eles iam sentindo os cheiros e descobrindo os cheiros da escola. E aí fazendo um link com os cheiros de suas memórias. Então a gente fazia a pergunta disparadora, quando sinto esse cheiro, o que eu lembro? E aí eles iam sentindo os cheiros, alguns cheiros da escola, outros cheiros de outros lugares também. A gente foi ao mercado, fazer uma pesquisa, comprar temperos e sentir um pouco desses cheiros de outras ervas. E aí eles começavam a falar o que eles lembravam, a acessar essa memória afetiva desses cheiros também. E a gente está fazendo nossa pesquisa por esse caminho, pegando um pouco desse cheiro da escola, os cheiros de casa e conhecendo um pouco o corpo deles e também um pouco de sua história e um pouco do planeta, né? Porque a gente vai nas plantas, nas ervas e aí vai conhecendo a história deles com o cacau, por exemplo. Tem uma criança que gosta muito de cacau. Então ela fala muito de cacau, então a gente também pega um pouco da história do cacau, um pouco da história dela e um pouco desse cacau nesse corpo, né, nesse cheiro, o que desperta nela. Então a gente está fazendo construindo esse conhecimento a partir desses encontros, né, de saberes. E como é que está a expectativa delas para a apresentação no dia da feira? Olha, a gente nem está pensando tanto na apresentação, porque a gente está curtindo tanto, assim, essa construção, que a gente, hoje, foi a primeira vez que eu falei se elas gostariam ou não de partilhar com os familiares. Eu disse, olha que legal as coisas que a gente está construindo e o que vocês acham de convidar algumas pessoas para vir ver? E aí elas acharam bem legal, assim, a gente fez o convite e vai enviar para casa. Mas até então, até essa parte do processo, eu não tinha falado que ia ter essa feira. A gente estava pesquisando, como a gente faz outras pesquisas, eles vêm com a dúvida, com a pergunta, com as hipóteses dele, e a gente vai desenvolvendo as pesquisas. Claro que eu já sabia que ia ser para a feira, mas para ele a gente ainda está fazendo essa construção sem tanto colocar expectativa nessa apresentação em si. Aí vai ser uma socialização do processo e a gente está construindo materiais, assim, mas é muito mais o processo da construção do material do que realmente a finalização dele. Muito legal essas informações, né? Muito legal saber que as crianças estão se dedicando, estão bem entusiasmadas com a apresentação desses trabalhos agora nessa sexta-feira, que acontece na parte da manhã e na parte da tarde. E chegamos ao final deste programa. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com seus amigos. Se você quiser mandar um e-mail para a escola, fique à vontade para escrever para o contato@escolasempreviva.com.br. Repetindo, contato@escolasempreviva.com.br. Se você quiser agendar uma visita, ligue para 3244-6042 e fale com a gente. Curta nossa fanpage no Facebook, siga nosso perfil no Instagram e se inscreva nos canais do YouTube e fique ligado no nosso site, que é o www.escolasempreviva.com.br. Muito agradecido pela sua companhia e até o próximo programa. Esta é mais uma produção da Trilhares, Inteligência em Conteúdo Digital.